Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à ação formativa do Ateliê de Formação Docente do Programa de Residência Pedagógica, PRP Letras, Língua Portuguesa, modalidade à distância da UFRPE. Eu sou a professora Ivanda Martins e terei o imenso prazer hoje de fazer a mediação, né? É um grande desafio, estamos aqui com 3 mulheres incríveis, escritoras incríveis, e vamos hoje conversar sobre a poesia. O ateliê de formação docente hoje é a abertura dos trabalhos, e temos o prazer de ter uma grande sessão de abertura. O Núcleo de Língua Portuguesa, modalidade à distância, está atuando também em parceria com o núcleo do PRP do presencial, que o professor Everton Luna está coordenando. Nós estamos sempre em parceria. E hoje damos início a essa atividade, que é uma roda de conversas literárias, cujo tema é a literatura em debate e o lugar da poesia na formação de leitores. Então, já gostaria de começar iniciando e agradecendo muito a disponibilidade das palestrantes para este lindo evento poético de hoje. Gratidão às queridas escritoras Cida Pedrosa, Jaqueline Torres, Conceição Rodrigues. Agradecer imensamente à comissão organizadora deste evento, formada por residentes do PRP, modalidade à distância, Ana Júlia dos Santos, Lívia Santana, Muriel de Melo, e a Jaqueline Torres, que está aqui como palestrante, mas que também, né, está atuando nessa comissão. Agradecer todas as escolas parceiras do programa de residência pedagógica de língua portuguesa, modalidade à distância, e também da modalidade presencial, né? Temos aqui professoras preceptoras e professores das escolas parceiras que estarão conosco nessas ações formativas, professores, estudantes, curiosos, amantes da poesia e da literatura, escritores e escritoras. O evento é aberto a toda a comunidade. Vamos colocar um pouco a dinâmica da nossa conversa de hoje, e aí quem tiver alguma questão, né, os ouvintes poderão utilizar o chat, fazer lá os comentários que a gente vai depois lançar para as autoras, tá? Então, a gente pensou em 3 momentos. Um momento em que as autoras vão conversar um pouco sobre a imersão poética delas, as vivências delas em relação à produção da poesia e os desafios, né, do potencial da poesia no processo de formação de leitores críticos. Um segundo momento em que a gente vai convidar as escritoras, se desejarem, destacarem suas obras poéticas e até, quem desejar, fazer a leitura de algum poema para a gente também divulgar essa produção linda poética das escritoras. E o terceiro momento, que seriam as vozes de vocês, né, de quem está aqui assistindo, na perspectiva da gente fomentar esse debate com as escrituras, não é? Então, hoje temos o prazer de receber Cida Pedrosa, Conceição Rodrigues, Jaqueline Torres. Estamos aqui com 3 mulheres fortes, pernambucanas, sertanejas, marcadas pelo empoderamento na autoria literária. Essas autoras colocam o lugar da poesia em destaque, em suas vozes múltiplas, feministas, políticas. Essas autoras mostram que precisamos respirar poesia, precisamos viver a poesia, compreender a literatura em conexão dialógica com a cultura, com a sociedade, com as vivências, com as memórias. Precisamos lutar pelo direito de ler poesia, dentro e fora das escolas. E é muito importante esse empoderamento do leitor, esse protagonismo do leitor nesse processo de descortinar as múltiplas faces das palavras, como o Drummond já colocou há algum tempo atrás, né? A expressão estética da poesia possibilita a elaboração de saberes que impulsiona o prazer de viver, de sentir, de pensar, de agir. Viver a poesia é mergulhar no mais profundo de nós mesmos, dimensionar a vida pelas constelações dos sentidos, evidenciando o horizonte do viver, levando às outras pessoas sensações que afetam poeticamente a nossa existência. Então, vamos iniciar nossa roda de conversas com a poesia, com as escritoras. Vamos iniciar com Cida Pedrosa. E eu já vou começar com poesia.
Uma breve poesia da Cida, né? Uma grande escritora. Antes de apresentar a escritora, eu vou já iniciar o nosso bate-papo com a poesia. É um pequeno trechinho em que ela coloca: esta poesia não te cortará, já nasceu partida, como o choro de quem perdeu a mãe. Existe o corte de outra faca, palavra fina, ferida, fervente, ferim na faca, dor lírica, corte de rio cinza, cano, cratera, carvão, cão, vidro, pluma. Mas não se importe, leitor, esta poesia corta apenas o papel. Já nasceu partida como a asa do albatroz. Cida Pedrosa. Só um trechinho. Cida, querida, que honra estar aqui com você, participar dessa mediação. Bem-vinda, viu? Vou apresentar um breve currículo, um mini currículo de Cida, que é quase uma missão impossível, porque é um currículo gigantesco. Cida Pedrosa é sertaneja de Bodocó, cidade do sertão do Araripe, veio para Recife em 1978. Em 1982, lançou seu primeiro livro, Restos do Fim. A autora tem até o momento 11 obras publicadas, formada em Direito, com especialização em Ciência Política, militante comunista, feminista, atualmente parlamentar, eleita em 2020 vereadora pela cidade do Recife. Primeira autora pernambucana a vencer o mais importante prêmio de literatura nacional, o Prêmio Jabuti, nas categorias Poesia e Livro do Ano, em 2020, com a sua obra Solo para Vialejo. Além de ter desempenhado funções na gestão pública, esteve e continua vinculada às lutas políticas de direitos humanos e culturais, criadora do site Interpoética, um dos espaços mais democráticos e o maior acervo virtual de produções literárias do estado de Pernambuco, que funcionou por 10 anos. Em 2020, lançou a sua obra Estesia, um retrato em forma de haikai do Recife no período da pandemia. Em 2021, Cida foi homenageada na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, ao lado do educador e filósofo Paulo Freire, tendo muitas de suas obras traduzidas, né, adaptadas para o teatro. Em 2022, lançou mais um livro, Araras Vermelhas, um longo e comovente poema que narra acontecimentos vividos por militantes comunistas na guerrilha do Araguaia. O Araras Vermelhas, publicado pela Companhia das Letras. Várias obras, vamos colocar depois, né, várias obras de Cida aqui, várias informações que a gente vai compartilhar aqui no chat. Cida, permita-me resgatar algumas falas de entrevistas suas, algumas falas poéticas. Até dando entrevista você faz poesia. E aí tem uma fala em que você diz: o meu vivido está na minha poesia, e a minha poesia está na minha vida, nessa relação, né, dialógica entre a vida e a poesia. O sertão está dentro de mim, sertão é a condição de meu existir. Na minha literatura está a minha aldeia e as minhas vivências. Eu tenho uma necessidade enorme de me reinventar a cada livro. Palavras de Cida Pedrosa em várias entrevistas. Cida, a crítica literária aponta que a sua poesia, ela mescla a memória, a música, a política, a sua poesia influenciada pelo jogo de ritmos, entrecruzamentos de ladainhas, de shots, de blues, além dos recursos de repetição para compor o ritmo poético. Também podemos observar a importância da representação do sertão em sua obra poética, o sertão mundo, o sertão memórias, o sertão blues. Você compreende a sua poesia como libertária, em virtude desse processo de representação social por meio dessas temáticas que são abordadas em sua obra, desse processo dessas representações das vozes sociais, das mulheres, né, dos vários entrecruzamentos temáticos que sua obra poética propicia. Como você define a sua produção poética? Você concorda que a sua poesia ela tem esse potencial de despertar o leitor nesse processo de fruição estética, de experiência estética? E se você pudesse indicar
uma obra, ou até mais de uma obra, para ser trabalhada nas escolas, nesse processo de formação de leitores, que obra ou que obras suas você poderia destacar? Fique à vontade, Cida. Vamos agora ouvi-la. Boa noite. Uma honra enorme estar aqui com essas mulheres maravilhosas. E, Wanda, eu quero pedir a você já emprestado a biografia que você fez de mim, que ela é muito boa. Eu quero utilizar ela em outros espaços, que eu adorei. Adorei. É muito difícil fazer biografia, viu? A gente mandar para os outros é tão difícil. Então, você que fez uma costura maravilhosa, então eu já quero. Você manda para mim pelo zap, para eu costurar. Cecita, como é bom sempre lhe ver. Jaque, como é bom sempre lhe ver, sabe? Meninas, coisa boa. Perdão eu ter entrado tão assim. Eu estava num culto ecumênico e tinha acabado de ouvir uma amiga, que é de religião de matriz africana, que mexeu muito. Nós temos aqui, estávamos no culto, uma pastora, com uma pessoa de religião de matriz africana, com católicos, e eu saí muito mexida. Então, eu entrei assim, meio no outro lugar. Desculpe, mas agora eu já aterrissei, tá? É, primeiro, eu acho que essa coisa de ter uma literatura... Eu tenho quanto tempo, Ivanda? 5 minutos, 6, quanto Fique à tempo? vontade, querida. Não vou Não, cronometrar, fica à não, vontade. eu vou usar muito tempo, não. Porque vamos dividir o espaço dessa mesa redonda. Bom, primeiro, eu digo em muitos lugares, o que assusta às vezes, depende do lugar que eu estou, que minha poesia tem função social. Eu não escrevo por diletantismo, eu não escrevo porque eu acho lindo, ou porque eu quero ser famosa, ou porque ser escritor é bacana, porque não. Eu escrevo porque minha poesia tem função social e eu quero ter uma relação direta com o leitor. Para mim, minha poesia só se concretiza quando alguém lê e de alguma forma é atravessado por ela, seja entre parênteses, entre aspas, por bem ou por mal, seja porque detestou, e quando você detesta é uma reação, você não detesta nada por acaso, quando você detesta alguma coisa, aquilo te incomodou, então aquilo te fez pensar de alguma forma, nem que seja para você dizer o não quanto àquele discurso e aquela narrativa proposta. Você causa uma reação, seja porque você foi atravessada de gostar, de achar, porra, que texto bacana, que coisa legal. Então, assim, minha poesia tem função social. Eu não me desamarro disso. Eu digo sempre, se eu precisar mudar uma palavra no poema para ele ficar mais entendível, eu mudo linda, sem angústia. Eu leio, digo, não, isso não está bacana, isso não vai bater, isso está complicando o poema, eu não tenho apego nenhum. Eu tenho apego a uma coisa no texto, que é o som. O som é absolutamente fundamental para a minha escrita, em toda a minha poesia, desde quando eu comecei. Talvez porque eu tenho uma formação da literatura oral, talvez porque eu venha dessa formação do lugar do cantador, talvez porque eu venha dessa formação do lugar do cordel, que é o lugar do ritmo, da embolada. Minha formação é essa. Eu venho do sertão, as meninas também. Então, quem vem do sertão está muito o ouvido está muito aberto para essa literatura. Então, o som, para mim, é fundamental. É tanto que eu tenho uma experiência de um livro chamado Claranã, que é todo metrificado e todo em ritmo de cantoria e de cordel. Então, assim, o som, se não bateu, eu troco. Mas se não for por o som, é sempre a palavra mais lúcida e clara, para eu chegar próximo do leitor. Isso é importante para mim. Como eu disse, a minha literatura não se completa sem ser nas mãos de um leitor, de uma leitora. Então, eu sou uma escritora movida pelo atravessamento das outras pessoas. Eu movo montanhas, por isso que eu não deixo de... Me chamam para ir à escola, meu tempo é nada. Me chamam para ir para as bibliotecas de escolas estaduais e municipais, eu estou lá. É como se fosse minha missão. Onde me chamar para discutir literatura, eu dou uma brecha, minha agenda é louca, mas eu vou. Eu vou porque é minha missão maior. Ceci tem uma professora incrível, me chama na escola dela, eu adoro ir lá. Eu me senti muito emocionada na escola de Cecita, porque fizeram um recital incrível com minha literatura. Eu cheguei lá, eu tinha vários desenhos no quadro, feito por os alunos. Eu saí
completamente atravessada. Naquele dia, eu me senti um astro. Naquele dia, eu me senti uma escritora. Sabe? Porque eu estava lá, com Cecita, que é outra escritora, aquelas meninas, aqueles meninos, sabe? Você sai completamente emocionada. E você sai de uma escola que, a escola de Cecita é uma escola que tem um diretor bacana, politizado, progressista. Aí tem a outra professora que também é poeta. Aí tem Cecita, que é poeta. Aí tem o professor de história. Aí eu lá aprendi sobre na apresentação de matemática, eu aprendi. E todo canto que eu vou em aberto. Eu sou uma esponja. Eu vou para aprender. E eu pego tudo isso e trago para a minha vida e para a minha poesia. O professor de matemática fez um trabalho com os meninos sobre a primeira mulher a ser doutora em matemática no Brasil. Eu enlouqueci quando eu soube da história da mulher. É tanto que logo em seguida eu tinha um programa, eu fazia um programa chamado Travessias, que eu preciso voltar, na TV Grabois. Na outra semana eu fiz um programa sobre ela, porque eu me deixo atravessar. Então, assim, eu não me iludo com a arte, pela arte. Isto é um canto de sereia que não me comove. Eu não teria nascido bem se eu tivesse nascido nos tempos árcades. Teria sido um sofrimento para a minha vida, porque eu não ia buscar a palavra mais difícil nunca, né? É tanto que eu acho que talvez essa poesia brasileira seja a poesia que eu tenho mais dificuldade de entender. Eu tenho muita dificuldade de entendê-la. Então, tem isso na minha poesia. Sobre as outras perguntas que você fez, né? Você fez sobre esse espaço libertador. Eu acho que o discurso pode ser libertador. Eu acho que a palavra é libertação. Eu estou saindo de um culto onde a gente estava falando sobre a palavra evangelho. Você vai evangelizar. Você vai dar a boa nova. E eu acho que a poesia é uma boa nova. Em tempos tão difíceis, em tempos tão duros, onde você tem... Vamos pegar esse exemplo terrível que está acontecendo nas cidades do Brasil, das mortes nas escolas, dos atentados. Esse modelo capitalista estadunidense que a gente trouxe, importou por conta do momento do fascismo no Brasil. Porque quando a direita se torna truculenta, quando você tem um aumento do autoritarismo e do neofascismo, você naturalmente puxa esse discurso de ódios. Aí você pega uma turma que está completamente desesperada, desencantada, e isso é um caldo cultural sem limite. Então, eu acho que a poesia é uma boa nova. A poesia é uma extração de fé. Eu acho que a poesia, antes de tudo isso, um congraçamento de fé das pessoas com o universo. A poesia nos humaniza. Eu hoje amanheci... Pastor Quino é um pastor que eu gosto muito de ler as coisas dele. Ele me mandou um poema tão lindo, que ele falava, e no final ele dizia, meu Deus, é jardineiro. Porque ele estava falando no poema dele de que como ele estava a semear isso, aquilo outro. Aí, no final, ele diz esse grande encontro, meu Deus é jardineiro. Então, assim, eu acho que esse cheiro de Deus, seja você ateu e que acredite na matéria, isso é um cheiro, uma forma de cheirar a um Deus matéria, seja você das religiões africanas, seja você de qualquer canto, se você acredita em alguma coisa, a poesia é esse cheiro de Deus, sabe? A poesia tem esse lugar de você se humanizar, se espiritualizar e sair do outro lado, no mínimo, se não melhor, no mínimo tocado de alguma forma. É o fogo que arde sem se ver, sabe? Eu acho que a poesia é esse fogo. Acho que eu falei demais. Eu esqueci alguma pergunta? Tá ótimo, querida. Tudo que sai das palavras de Cida é poético, gente. Cida fala, transborda poesia, né? Então, as entrevistas, eu comecei a olhar algumas entrevistas dela, é tudo poesia, o que ela fala, porque ela vive, ela sente, ela traz todas as memórias, as vivências, né? Então, assim, parabéns, Cida, pela tua produção, pela tua luta, né? E precisamos divulgar ainda mais, precisamos desenvolver, a academia precisa desenvolver trabalho sobre as produções
de autoras, de grandes escritoras como vocês, né? A gente precisa se aproximar ainda mais e levar essa produção poética não só para dentro das escolas, mas extrapolar os muros das escolas. Parabéns, querida. Vamos iniciar, depois a gente volta, vamos na nossa roda. Vamos continuar a nossa roda literária. Vamos agora com a Jaqueline. Jaqueline, querida, também peguei alguns trechinhos de suas palavras poéticas em alguns textos. E aí, Jaqueline, tem um texto em que você fala sobre esse poder do autor, da autora, e também do leitor, que eu achei bem interessante. Eu trago aqui só um trechinho. Você coloca assim: se escreves, rebela-te. Se és leitor, leitora, rebela-te também. Não aceites tão pouco de um universo que deve trazer para a tua voz voraz, prática, a beleza perpétua da grande literatura poética. Jaqueline Torres. E aí eu trago também um pequeno poema, também só um trechinho de um poema para a gente fazer a nossa roda, né? Antes de apresentar você. Tinha disso de ficar estranha, de desmerecer adjetivo sério. Tinha vontade dessas de ser coisa, de ser céu, de água, de riacho, porque de mar tem peso. E peso é coisa desinteressante para quem tem jeito para ser nuvem, não nuvem de céu, nuvem de espelho d'água ou de retina. Tinha dentro esses quereres, essas coisas pequenas e simples. Jaqueline Torres. Jaqueline, querida, que prazer termos aqui a sua participação nessa roda para conversar sobre poesia. A gente já vinha, né, Jaqueline, desde o ano passado, precisamos fazer uma roda, trazer a poesia, e aqui estamos, querida, é um prazer. Jaqueline Torres é sertaneja do sertão de Moxotó, escritora, poetisa, revisora, prefaciadora de livros, contadora de histórias, educadora, técnica em biblioteconomia, palestrante, professora graduanda em letras, bolsista do programa de residência pedagógica da UFRPE, é militante comunista, ativista do movimento feminista, membro da UBE, da União Brasileira de Escritores de Pernambuco, do Sertão Poética, Movimento Virtual de Mulheres Artistas, da SOPOESPES, Sociedade dos Poetas e Escritores de Pesqueira, e membro da Academia Pesqueirense de Letras e Artes, APLA, ocupando a cadeira número 5 desde 2015. Entre prosa e poesia, tem 7 livros publicados em coautoria, um deles, livro solo, lançado na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Jaqueline, querida, bem-vinda. Você escreve poesia, prosa, né? Alguns poemas também que você tem uma reflexão metalinguística, que é tão interessante, né? Quando a gente observa a escritora conversando sobre o seu processo, né? Então, tem o tempo do poema em que você reflete um pouco. Como é a tua relação com esse processo de construção literária, de construção poética? Como é que você pensa no leitor, nesse processo dinâmico da leitura como criação poética, né? Ou recriação poética, o leitor como protagonista nesse processo? Escrever poesia para você é mais inspiração ou é mais transpiração, como diria o João Cabral de Melo Neto, né? Será que você se considera nessa perspectiva de escritora, né, de fazer essa imersão poética, de conseguir se aproximar desse leitor e dessa leitora e tentar, nesse processo, levar a literatura como esse fenômeno artístico estético para o leitor e para a leitora? Como, será que a literatura é um fenômeno de resistência, Jaqueline, para esse leitor, para essa leitora, né? É um fenômeno artístico-estético integrado a essa questão social. A Cida colocou muito bem essa questão, né, da escrita nesse processo de articulação com a sociedade. Como é que você dialoga um pouco com esses processos? Fica à vontade, querida.
Boa noite, né, a todas e todos. Boa noite às palestrantes, Cida Pedrosa, Conceição. E então, né, uma honra, e eu agradeço muito que a gente abra o nosso ateliê de formação docente do programa de residência da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de forma tão, né, tão bonita, com a poesia, discutindo poesia e, principalmente, discutindo o papel da poesia dentro desse processo de formação de leitores, porque não há razão de existir um escritor e uma escritora se não tiver quem leia e quem receba aquilo que ele está produzindo. Nós estamos numa ponta e na ponta, na outra, está o leitor e a leitora. Então, eu penso assim como Cida colocou, né, em relação ao papel da poesia, da produção poética. Ela não tem sentido realmente se ela não causar algo em quem está recebendo. É necessário que ela... A gente, às vezes, lê poesias ou um livro, e às vezes a gente não lembra, quando alguém fala sobre aquela obra, a gente não lembra muito, não tem muito o que dizer, eu não lembro direito qual era o roteiro, o que era que dizia, porque não marcou. Aquilo que nos marca, fica o registro, né? Às vezes a gente guarda uma frase de um livro, uma frase de um poema, porque aquilo incomoda. E eu acho que a beleza da poesia e a força da poesia, ela tem que ter essa coisa do incômodo, porque às vezes ela suscita uma coisa que dói lá dentro, mesmo que seja de beleza, mas ela dói. E essa é essa provocação que nós, enquanto, aí eu vou falar também como professora, é isso que a gente precisa motivar e provocar no estudante, né? No leitor, nesse leitor que nós precisamos formar. E volto àquela mesma tecla que a gente sempre discute. Enquanto professor de literatura, de língua portuguesa, para que eu toque alguém, é preciso que eu esteja preenchida e que eu tenha amor à poesia, à literatura, para que eu possa chegar e fazer com que outra pessoa também goste disso. Eu já consegui fazer pessoas assistirem um determinado filme, porque eu sou tão apaixonada, que eu sou cinéfila, mas eu sou tão apaixonada por um determinado gênero de filme ou por a produção de um diretor, que tem pessoas que, não, eu vou assistir, aí depois que dizem que é muito bom, mas eu consegui fazer isso porque essa minha gana por aquela obra é tamanha que eu consigo chegar naquela pessoa. E a mesma coisa é com a poesia, né? A poesia é um suporte é um suporte para fazer com que alguém goste de literatura. Muitas vezes a gente, agora durante esse processo, né, de imersão nas escolas, e a gente escuta muito assim, eu não gosto não, tal. Às vezes quando leva para a escola, para escolher os livros, procuram os livros mais, né, fininhos e tal, porque ainda não conseguiram compreender a dimensão mesmo da literatura. Mas é interessante que a poesia é algo que chega mais rápido. Eu sinto isso, né? As pessoas pegam porque é mais fácil, em termos, né? A gente que conhece poesia e sabe os mergulhos profundos que você acaba dando quando entra num poema, às vezes você acha, não, eu vou ler poesia, porque ela é mais simples, né? Mas é tão complexa e nos pega de cheio assim, no meio dos peitos, na caixa dos peitos, como a gente costuma dizer, que a gente fica meio atônito. Mas aí eu percebo que tem isso. E aí é preciso que a gente esteja muito ligado nessa coisa. Então, se a poesia é algo que chega mais rápido, então é preciso que a gente utilize realmente esse elemento, né? Esse suporte dentro da literatura, dentro dos vários, né, inúmeros gêneros literários, que a poesia seja essa ferramenta para trabalhar. E aí,
Eu anotei aqui algumas coisas a respeito dessa questão, né, do exercício da leitura, quando ela se dá com a poesia, que ela precisa exatamente disso, né? Ela precisa ser lida, ela precisa ser sentida e ela precisa ser ressignificada. E a poesia faz isso. Certa vez, alguém chegou para mim e disse, Jaque, eu ouvi você lendo um poema, e aquele poema, ele disse assim, ele dizia isso, 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 e eu fiquei olhando, eu digo, ué, mas eu não disse isso, não, sabe? Não era aquilo que eu tinha colocado nos meus versos, não era aquilo. Mas aquela pessoa, das experiências dela, foi a forma como ela sentiu o poema. Mário Quintana, que é um poeta que eu tenho grande paixão por ele, Mário Quintana dizia, não somos nós que lemos o poema, é o poema que nos lê. E, de fato, às vezes a gente pega um trecho de um poema assim, Cida escreveu um poema e o poema tinha, ela dizia uma coisa para Cida, mas para mim ela vai dizer uma outra coisa, porque o meu olhar para o mundo vai fazer com que eu sinta aquele, sabe, aquele poema totalmente de forma arbitrária, digamos assim, né? Daquilo que a autora, que o autor escreveu. Então, são todos essas faces da poesia, são todos esses aspectos que nós precisamos verificar, mas verificar diariamente, porque, na verdade, a poesia, a literatura, ela tem que ter essa vivência diária, né? Nós, enquanto produtores de literatura, enquanto educadores, professores ou pessoas que trabalham com a arte da palavra, tem que ter isso. Tem que fazer com que as crianças e os estudantes percebam que poesia é o fim de toda arte. O fim da música é poética, é a poesia. O fim da fotografia, o objetivo da fotografia é poesia. Então, poesia é algo que está acima do que a gente, né, pode imaginar. A poesia está dentro da obra, da prosa também, da crônica, do romance. É necessário que a gente veja a dimensão poética. Então, por que a poesia ela é um elemento tão necessário e eficaz para nós provocarmos, em sala de aula, a suscitar esse leitor? Suscitar nesse leitor que ele, às vezes eu já escutei, aluno diz assim, professora, mas eu não quero ser escritor, não quero ser poeta, não. Não é necessário que seja, mas a partir do momento em que a gente se debruça sobre a literatura, sobre a prosa ou sobre a poesia, o nosso olhar para o mundo não é mais o mesmo. É um divisor de águas. Você, quando mergulha na literatura, e dependendo desse mergulho, lhe põe pelo avesso, e aí você vira outra coisa. Essas são a importância da literatura. Eu acho que é isso que a gente tem que verificar quando a gente pensa na formação de novos leitores. E aí a gente tem que fazer, enquanto escritora, enquanto professora, enquanto professor, uma pergunta: como é que está a minha relação com a literatura? Né? Como é que eu estou no último ano? Quantos livros eu li? Quantas vezes eu acesso páginas que estão voltadas para poesia? Blogs, que a gente tem inúmeros blogs. Como é que eu me relaciono? Qual gênero me toca mais? Né? Que livro? Eu gosto de dar livros de presente, eu gosto de ganhar livros de presente. Então, são todas coisas assim que a gente às vezes começa a dizer, eita, meu Deus, como é que tá, né? Quando foi a última vez que eu li uma obra? Quando foi a última vez que eu sugeri uma obra, um trecho, um poema de alguém para que outra pessoa lesse? Então, eu acho que quando eu escrevo, eu tenho muito essa preocupação. Eu tenho uma preocupação, primeiro, de romper com algumas estruturas que eu diria que são acadêmicas e muitas vezes elas engessam o texto, seja ele na prosa ou seja ele na poesia. Eu acho que a poesia ela tem que fazer uma ruptura, ela tem que modificar, ela tem um peso. Às vezes, eu escrevo e eu não estou querendo dizer nada, eu estou querendo fazer poesia. Eu quero que alguém olhe o texto e que sinta ali o peso de uma subjetividade
que é o poético da coisa, né? Então, Mallarmé dizia, né, que não se faz poesia com ideias, se faz com palavras. A palavra tem um peso imenso. E aí, o que Cida dizia, de como essa palavra que nos atravessa, né, que nos põe pelo avesso, que faz com que a gente ressignifique a nossa vida, porque é esse poder que tem a literatura. E os meus textos eu considero que são textos sempre inacabados. A literatura ela é inacabada, principalmente quando se trata da poesia, porque ela sempre termina no leitor, né? Ela sempre termina na leitora. A gente produz e a gente coloca, mas aí quem recebe ressignifica e dá uma outra conotação e aí faz um outro uso. E eu acho que outra preocupação minha com aquilo que eu produzo é que eu não faça mais do mesmo, porque mais do mesmo tem muito aí, e o mais do mesmo não fica. Aquilo que fica, que marca quem lê, é aquilo que, de certa forma, lhe deixa meio que desorientado ali, né? Que lhe impacta pela beleza, pela simplicidade. E uma coisa que eu achei muito importante quando o Cida colocou, a questão da sonoridade, a questão do ritmo. Eu faço meus textos e deixo para lá. Eu não releio um poema meu ou um conto assim que termino. Eu levo 2, 3, 4 dias para eu pegar novamente. Aí eu faço a leitura dele, eu oralizo mesmo o texto, porque aí eu consigo perceber. Ele tem que ter um ritmo. Se ele não tiver, é como uma canção. Isso que Cida colocou é verdade mesmo. Eu, Cida, assim como você, cresci cercada de cordéis. Eu aprendi a ler cordel quando era criança, porque meu pai, que tem 92 anos, é apaixonado por cordel e continua lendo cordel. Vem para minha casa e na minha mesa de centro tem um cesto cheio de cordéis. Não tem poesia minha, mas um livro, mas os meus cordéis estão lá, né? E aí a gente é muito impregnado dessa coisa cantante, dessa musicalidade, não sei dizer, é algo muito íntimo que nós temos. Eu acho que de toda essa cultura que nos cerca no sertão, então isso acaba também impregnando, né? A nossa forma de escrever, a nossa forma de ver a literatura. Então é isso. Ai, gente, que momento lindo. Muitos comentários no chat, depois a gente vai revisitar, mas as pessoas já estão aqui adorando, né, dizendo que estão impactadas, emocionadas aqui com os depoimentos das escrituras, né? Então, parabéns, Jaqueline, querida, né, pelo compartilhamento de experiências, momento lindo, e a tua palavra vai muito em diálogo com a palavra da Cida, né, nessa questão da literatura, desse poder da literatura nesse processo de transformação, de emancipação do leitor e da leitora, nesse processo de fruição de experiência estética, e como vocês, autoras, pensam nesse movimento, né? Eu lembro muito do Humberto Eco, que ele coloca isso, que pensar no leitor, na cooperação do leitor, faz parte do próprio momento de gestão do texto, de criação artística, porque é esse diálogo que estabelece todo o potencial da literatura, né? Vamos caminhando com a nossa roda literária, vamos agora com a querida Conceição Cecita, vamos continuar com nossa imersão poética, mais um pouquinho de poesia, né? Um poema do livro Molhada até os Ossos, só um trechinho da Conceição Rodrigues, depois a gente vai apresentá-la. As meninas juntas, mães, filhas, irmãs, pisando pedrinhas amarelas, do gigante terreiro, o mundo, da casa bem caiada, cheirando incenso. É tudo claro, leveza, no altar da fartura e justeza, quando o céu dá de cair no fim da tarde, roxo. A minha mãe não falha, nem falta. A minha mãe é deusa, irmãs e filhas. A minha mãe é preta. Conceição Rodrigues, querida, que maravilha, que prazer imenso ter você aqui nesta roda de conversas literárias. Seja muito bem-vinda, viu? Vou apresentar um pouquinho o seu mini currículo. Conceição
é mestranda do PROGEL, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRPE, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é docente preceptora do Programa de Residência Pedagógica da CAPES UFRPE, recebeu menção honrosa no 3º Prêmio Pernambucano de Literatura, com o livro de contos Corda para Nós, e no 4º Prêmio Pernambucano de Literatura recebeu menção honrosa com o romance 323. Trabalhou como assistente do queridíssimo Raimundo Carreiro na Oficina de Criação Literária da União Brasileira de Escritores, organiza e participa de antologias poéticas, dá assessoria em produção textual em diversos gêneros e áreas, publicou em 2020 Molhada até os Ossos, livro de poemas, pela editora Patuá, publicou em 2021 Os Dedos das Santas, Costumam Faiscar, livro de poemas pela editora Patuá também. Bem-vinda, querida. Toma a liberdade um pouco também de revisitar as suas falas em algumas entrevistas, falas poéticas, assim como Cida, assim como Jaqueline, né? Teve uma entrevista que você colocou assim: eu me sinto cada vez mais humana, em minha fragilidade, nas virtudes que procuro alcançar. A arte nos abre os olhos, a gente perde a inocência. Achei tão forte isso, né? A arte abrir os horizontes e o leitor se transformar nesse processo, e você, como escritora, apontar isso, né? Muitas leituras, já uma crítica literária da tua produção, aponta esse caráter revolucionário do teu poder expressivo da poesia, né? E algumas resenhas que a gente observa, né, colocam todo esse processo dessa imersão poética, da tua inovação nesse processo, né? E uma vez, em outra entrevista, você colocou também que era uma espécie de escrava da literatura. No caso da poesia, é preciso fazer a intersecção entre a forma do texto, vai muito com o que Jaqueline e Cida também bem colocou, e o jeito em que o eu lírico quer se colocar, né? Forma, conteúdo, a expressão literária, a arquitetura literária e poética nesse processo de construção, né? Para você, Conceição, ler poesia pode permitir que esse leitor ele se transforme, se a gente revisitar um pouco até o Antônio Cândido, nesse processo de humanização que Jaqueline estava colocando, que a Cida também bem colocou. Será que o mundo não estaria precisando mais de leitores humanizados, que a poesia não poderia contribuir nesse processo? E aí, levando essa reflexão que a Cida bem pontuou das escolas, será que as escolas não estão precisando desenvolver ainda mais projetos de leituras literárias, como você bem desenvolve na tua escola, com foco nesse potencial estético, artístico, emancipador da produção poética? Parece que a poesia, e aí Marisa Lajolo às vezes coloca, a poesia às vezes é vítima da escola, se transforma num pretexto para se dar aula de outras questões, de análise linguística, de outras questões, e o leitor não consegue fazer a imersão poética, não consegue ter essa experiência. Então, como é que você visualiza isso? Você como educadora, pela tua experiência, você como autora, nesse processo desafiador de formação de leitores, e pelas tuas experiências, você pode falar até um pouco dos projetos que você desenvolve na escola e da tua própria produção. Bem-vinda, querida. Fica à vontade. Primeiro, agradecer demais a oportunidade. Estou muito feliz porque estou encontrando Cida, estou conhecendo mais Jaque enquanto autora, né? Esse movimento lindo que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira palavra, gratidão. A literatura me salva todo dia. Se eu não tivesse tido a oportunidade de ter acesso à literatura, acho que hoje eu nem existia. E realmente a literatura é uma ferramenta humanizadora. Não quer dizer que as pessoas vão ser boas ou que o mundo vai ser melhor por conta da literatura. Isso não é uma certeza, mas pelo menos ela tira os véus, né? Ela faz como
Eu disse aí, em algum momento, perder um pouco da inocência, e muito do que eu aprendi, até de vivência humana e convivência, vem da literatura. Minha psicóloga é minha literatura, minha religião é a literatura, o que me salva é a literatura. O motivo, assim, muito importante da minha vida é a literatura, e eu procuro levar para a escola essa literatura de uma maneira mais livre, né? Eu me lembro que na minha adolescência eu gazeava, cabulava a aula para ir para a biblioteca, porque eu queria ler o que eu queria ler, e não o que estavam me mandando ler. Então, eu sei que a gente tem, enquanto professor, né, tem um conteúdo programático, tem ali coisas que a gente vai ter que cumprir, mas os meninos têm que ter um momento deles chegarem na biblioteca e eles escolherem o que eles querem ler, eles terem a oportunidade de ver os interesses deles, né? Independente do que é interessante para mim, né? A gente tem que dar a eles a liberdade, sem preconceito, porque o autor X, o autor Y, isso não importa. Então, eu procuro oferecer a eles, diante do que a gente tem, né, na escola, a maior variedade possível, de quadrinhos ao que é considerado os grandes clássicos, né? Eu penso a literatura também como um direito, né? Como o mestre Antônio Cândido nos ensinou, ela é um direito humano, um direito essencial, é um alimento para a alma, né? Para a nossa construção humana. As pessoas têm de ter acesso à literatura. A escola é um grande berçário, um criadouro de leitores, por outro lado, pode ser um grande motivo de afastamento da literatura, principalmente se ela for imposta, obrigatória e mal conduzida, né? A gente tem tido boas experiências na escola com a formação de leitores, porque a gente tenta ouvir os alunos, ver os interesses deles, escutar a opinião deles, ver a questão da leitura de uma maneira mais democrática, mais acessível, em que ele também tenha voz, né? Então, eu penso na literatura como essa ferramenta social também, sabe? Que nós deveríamos ter mais bibliotecas, biblioteca para o trabalhador, biblioteca para aquele que vai pegar não sei quantos ônibus para voltar para casa, que vai gastar 2 horas do seu tempo e, de repente, não tem acesso nenhum à leitura, à literatura, e me entristece saber o quanto essas pessoas estão perdendo, porque estão perdendo esse acesso ao ler, ao se transformar, a modificar a si mesmo, primeiramente. Então, a minha motivação para a literatura, primeiramente, ela é muito egoísta. É para me salvar, para me fazer, para me entender, para me compreender, para me ver na minha miséria, na minha limitação, na minha maldade, no que eu tenho de ruim, né? Para compreender o outro quando ele fala e saber que ele também é humano, que ele também é limitado, que ele também tem a parte que não é tão boa. Por outro lado, não é só esse lado cruel e triste da humanidade, mas também o lado da beleza, da fruição, da esperança, do conhecimento, né? E a literatura acontece comigo de uma maneira muito simples, muito natural, porque faz parte de mim, né? Enfim, eu acho que é por aí. Eu não me vejo a escritora, eu me vejo uma pessoa que coloca o que pensa da vida e do mundo de sua maneira particular. Outros vão para a música, outros vão para a dança, né? Mas eu acho que todo ser humano tem que ter o seu momento de fruição e algo para ele alimentar o seu espírito. Eu acho que a arte é um caminho, assim, importantíssimo, que não pode ser negado a nenhum ser humano.
Perfeito, querida. Eu vou dar uma lida aqui, né, alguns comentários. Parabéns, né, Conceição, também pelo seu potencial poético, né, pela sua posição como educadora, colocando a necessidade da gente ter um trabalho com a poesia na escola, que trabalha essa questão da criatividade. Veja a experiência que Cida teve quando foi na tua escola, que visualizou aquele processo criativo, vivo, dinâmico, de releituras das produções literárias e poéticas, que ela se emocionou, né? Cida, nós trabalhamos solo para Vialejo e também trabalhamos As Filhas de Lilith, né? Então, também trazer o autor contemporâneo, os meninos terem a oportunidade de ver um escritor ao vivo. A primeira escola em que eu trabalhei, que eu levei um escritor, aí o menino disse, eu pensei que era todo mundo morto, que todo escritor era morto. E aquilo ali mexeu comigo de uma maneira, como é que esses estudantes, essas pessoas, foi até uma pessoa do EJA, da Educação de Jovens, pensou que todo mundo era morto. Não acredito nisso, vou danar trazer escritores para cá, e a gente tem tido muita sorte, porque os meninos têm conhecido autores magníficos, né? Entre eles, a nossa querida Cida Pedrosa. E Cida, todas as disciplinas se engajaram no movimento da literatura feminina, feminista, não é? Dessas representações que elas trazem. Os 2 livros nós trabalhamos inteiros na escola, e os meninos pesquisaram de outros livros e também ficaram muito à vontade, mas foi muito bonito, porque todas as áreas se engajaram, professor de matemática, professor de física, professor de química, né? Então, foi muito legal, foi muito bacana, muito gratificante, e até hoje os meninos perguntam por Cida lá na escola. Me leva de novo. E após? Olha aí. Então, gente, aqui as pessoas estão comentando. Quem tiver algumas questões pode colocar também no chat, né, para a gente ter um momento de finalização da nossa roda daqui a pouquinho. A Marina colocou que as falas, né, de vocês têm feito ela refletir um pouco na questão do poema, da literatura, como uma espécie de filho, né, que criamos para o mundo, e os leitores vão dando novos significados a cada nova leitura e a cada nova releitura. E ela faz referência também a Jaque, né? A Jaísa coloca que a poesia nos transforma, nos revive, nos mostra o que é mais belo, né? A Raquel também colocou vários comentários maravilhosos, perfeito. O encontro com a literatura foi Lívia, né, do Multilab. É um processo de autoconhecimento, né? E aí vai muito também em sintonia com o que Conceição bem colocou, né? A literatura, eu sou escrava da literatura, ela colocou na entrevista, mas nesse processo de imersão, né, dela, nesse ato egoísta, dessa relação dialógica, ela com a produção, né? Perfeito. Aí depois, perdão interromper, professor Ivan, Pode depois falar, você vê que é tão bom, que é tão maravilhoso, que você quer que todas as pessoas tenham acesso. Aí você vê um menino que, de repente, não queria ver, que tinha completa aversão, você passa, o menino está lendo Camões, do nada, tem menino lá no corredor, no refeitório, deitado, lendo Camões. Os meninos que tinham aversão à literatura, porque qualquer pessoa que descobrir o poder que a literatura tem, até terapêutico, não larga nunca mais, minha gente. Gente, isso, Conceição, que você está falando é incrível, né? E aí vai muito também com o que Rony está colocando no chat, essa questão do que o Cândido bem colocou lá naquele ensaio Direito à Literatura, o Cândido já pontuava isso lá atrás, né? Muitas vezes há esse preconceito, os jovens não gostam de ler, né? Não gostam de ler poesia, mas é a forma como é apresentada a literatura para esses jovens, para esses estudantes das escolas, né, para os trabalhadores, o Cândido fala muito isso. Então, a democratização desse direito, entender a literatura como um direito humano inalienável. Precisamos respirar literatura. Então, precisamos conversar sobre a literatura
de forma, né, todos os dias, em todos os cenários, até que a gente consiga, de fato, ter a formação de leitores de forma crítica, com esse processo aí de protagonismo que a gente está conversando nessa noite de hoje, né? A Jaísa bem colocou, a poesia desperta esse olhar humanizador e sensível, que toca a nossa alma, né? A Marina colocou que sejamos mais egoístas como Conceição, nos conhecer para nos reconhecermos no mundo, e somente a literatura pode proporcionar isso. Fala linda, né? Essas mulheres são poesia pura, Laís, também residente. Em cada expressão exalam esse sentimento latente, nos comovem, nos envolvem, tal como suas produções. Parabéns, 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 que honra! Alexandro também está parabenizando, a Ana, todo mundo, a Raquel também, né? Isso, a Raquel está como residente também, né, nas escolas, tendo essa imersão. A Jaísa, mais uma vez, estamos respirando poesia com essas grandiosas poetisas, Cida Pedrosa, Conceição Rodrigues, Jaqueline Torres, que momento magnífico. Parabéns para essas mulheres, a Júlia colocou, lindo demais. Perfeito, gente. Muriel está estudando a produção poética de Cida nos ambientes virtuais, porque a gente viu também, Cida, também, já vou lançar outra pergunta para você, Cida, só para a gente tentar fechar. Eu vi algumas produções, né, de videopoemas, e você fazendo toda, né, a leitura, a performance, achei super interessante, e visualizei também alguns leitores que fizeram a leitura e estão construindo os videopoemas a partir de algumas oficinas. Como é, Cida? E aí eu lanço essa pergunta de Cida para Cida e também para vocês. Como é que vocês visualizam essa questão desse processo, né, da inserção da literatura nos meios virtuais, né, e dando acesso, ou facilitando o acesso para os leitores? Será que os meios virtuais, como a internet, por exemplo, podem propiciar essa democratização, né, e essa inserção do leitor navegador, que de repente vai se apropriando das produções poéticas, vai fazendo releituras, criando outros gêneros possíveis a partir das produções poéticas? Eu acho que é um movimento que é uma tendência, né? Já é um futuro presente, e que os autores estão nesse processo também, se apropriando. Jaqueline, teve uma entrevista dela que ela colocou, eu gosto do livro, de sentir o cheiro. Eu também, Jaqueline. Eu sou dessa geração que eu gosto do livro, do papel, de sentir aquele cheiro do papel, do livro velho, né? Mas a gente está nesse processo das mídias digitais. Como é que vocês percebem esse movimento? Vou começar com Cida, só para a gente fechar essa discussão, que eu acho que é importante. Fica à vontade, Cida. Oi. Bom, primeiro, que fala linda, viu, Jaque? Que fala linda, Cecita. E que bela mediação, amiga. Que noitaça. Eu acho que a poesia sempre teve essa relação direta com os outros suportes, ou eu acho que são os outros suportes que sempre buscou na poesia, como Jaque coloca, essa relação de interligação. O teatro nasce com a poesia, né? Na verdade, o teatro nasce com a poesia. E a poesia era levada para as pessoas a partir dos atores e das atrizes. Primeiro só dos atores, porque mulheres não faziam teatro, né? Quem fazia papel de mulheres eram os homens. Então, você tem aí o teatro, o palco, como um suporte. Antes mesmo de ter a escrita, as comunidades ancestrais versificavam e faziam oralmente. Então, o suporte aí era a palavra oral e o corpo. Então, a relação da literatura, da palavra, da poesia, com os suportes vários, sempre foi assim. Quando aparece o cinema, você pode ver como o cinema mudo é poético, porque ele precisava de verdade comunicar a partir de gestos e poucas palavras. Então, quando a gente vê a cinegrafia de Charles Chaplin, são poemas. São poemas. Aí você
todas as vezes que você pensa e imagina a fotografia do século XIX, XVIII, ali no início da fotografia, quando você sai do retrato propriamente dito para pegar as coisas mais subjetivas, você começa com a vontade do homem de retratar, né? Isso, inclusive, causou um impacto enorme se isso acabaria a pintura. Mas você está lá o poético, como você está lá o poético na pintura. Então, essa intersemiose da palavra com as demais linguagens, ela é da história da palavra e da literatura. Então, a internet, ela é apenas mais um suporte. Aparecerão outros. Quando apareceu o rádio, todo mundo disse, acabou-se a televisão. Quando apareceu a televisão, todo mundo disse, acabou o rádio. Quando apagou a internet, todo mundo disse, acabou a televisão. Quando começou o livro virtual, todo mundo acabou o livro. Não acaba nada, porque o ser humano, ele faz a história, ela vai e vem. Eu amo vinil. E eu perdi minha coleção de vinil. E eu estou agora numa fissura de recomprar meus vinis. Se eu contar como eu perdi meus vinis, é uma coisa atroz, porque jogaram fora meus vinis, foram fazer uma faxina lá em casa, estava quebrado o meu sistema de som, jogaram fora meus vinis, porque acharam, eu sempre fui muito democrática, exagero, acharam que não estava mais na moda, não tem mais onde rodar, joga fora. Então, assim, essa relação, ela é permanente. Eu tenho uma excelente relação com essa troca. Eu amo ver a minha escrita noutro lugar, sem ser o lugar que eu coloquei. Eu sou uma autora que o que mais me faz bem é alguém interpretar meu poema de forma completamente diferente do que eu quis fazer. Eu amo. Eu fico chocada quando eu vejo um autor ou uma autora dizendo, mas não foi isso que eu quis dizer. E quem está querendo saber o que você quis dizer? O poema deixou de ser teu há 200 anos, meu amigo. Na maneira que você botou no mundo, ele deixa de ser seu. Ele é de outros, e que bom que ele pode ser de outras pessoas. Então, quando eu vejo a minha escrita no teatro, nos vídeos poemas de As Filhas de Lilith, quando eu vejo outras possibilidades de interpretação dos meus poemas na internet, eu vibro. É tanto que pedem a mim autorização, eu dou autorização a todo mundo. Não quero saber, eu dou autorização para tudo. Para tudo. Quer botar meu poema no sei onde? Bote. O que eu quero é que o poema ande e caminhe, como diz lá no sertão. Caminhe, caminhe. Quanto mais ele caminhar, mais chance eu tenho de ser feliz. Então, e aí uma coisa bem egoísta, quanto mais ele caminhar, às vezes eu autorizo, tu é louca, tu autorizou para esses meninos, o que eles vão fazer vai ser lindo. Pode fazer a coisa mais tosca, mas a poesia andou. A poesia caminhou, deixou de ser minha. Então, assim, minha literatura é autorizadíssima. Eu digo só cita que é meu, pô, faça pelo menos isso, que o resto está tudo valendo. Às vezes nem cita, mas está tudo certo. Aí, veja, eu acho que eu tenho uma relação muito forte com essa coisa da oralidade. E eu tenho uma necessidade enorme de dizer os meus temas e dos outros. Na verdade, eu tenho mais necessidade de dizer a poesia dos outros do que a minha. Sempre foi assim. É tanto que eu tenho mais decorado poesia dos outros do que poemas meus. Eu sei muito mais de cor poema de outras pessoas. E aí, eu uso esse espaço para fazer várias coisas. Fiz o poema em 15, durante um ano todinho, 365 dias, todos os dias, eu dizia ao meio-dia 15 segundos de poemas no Instagram. 365 dias. Eu fiz uma experiência de um ano. Todos os dias, meio-dia, 15, era poema em 15. Eu pegava um trechinho de poema que cabia em 15 segundos. Hoje em dia, eu faço em 1 minuto os recebidos, que são livros que eu recebo. E por aí vai. Eu já estou inventando outro negócio agora. Que vai mudando, né? Mas vai ter outra coisa que vai continuar o recebido, mas eu estou inventando outra coisa. Então, assim, eu tenho um prazer absurdo de pôr na minha boca a palavra alheia, que talvez seja a minha vontade enorme e egoísta,
que outros ponham minha palavra nas suas bocas por aí, entendeu? Então, assim, de verdade, talvez seja esse processo simbiótico. Eu amo ler poesia. A poesia, eu leio prosa bastante também, viu, gente? Leio muito quadrinhos. Eu leio muito tudo, na verdade. Eu vejo série, eu sou uma mulher em aberto, completamente. Eu vejo série, eu gosto muito de ação. Eu gosto muito de ação, então eu vejo muita série de ação, vejo muito filme de ação. Eu sou muito misturada, eu ouço música todo dia. Eu ouço música todo dia. Então, assim, a arte me afeta e eu estou em aberto, completamente em aberto, para o mundo, aos 59 anos de idade, como se eu tivesse 15. É isso. Perfeito, querida. Parabéns. Palavras belíssimas. Muitos comentários aqui, falando da estética da recepção, da valorização do leitor, né? E aí achei perfeito tua fala, Cida. O poema tem que andar, né? Ele tem que caminhar, as travessias poéticas estão aí, a gente precisa democratizar, acho que os meios virtuais estão aí para isso. Cecita, querida, e Jaque, fiquem à vontade também. Vocês gostariam de comentar essa questão? Como é que vocês pensam, né? Se vocês já têm essa ideia de algum projeto para democratizar, eu sei que Cida já está nesse caminho aí dos videopoemas já, e alguns estudantes, alguns pesquisadores já estão trabalhando isso e pesquisando isso. Muriel fez uma pergunta que era justamente esse ponto. Diga, Jaque, querida. Você pensar no suporte, né, que você pode utilizar para a literatura e para a poesia, ele é imprescindível. Nós não podemos pensar hoje em trabalhar literatura na escola, eu falo de novo, né, da minha área. Nós não podemos pensar se banalizando as tecnologias, banalizando esses meios para que haja expressão da poesia, da arte, da literatura, e porque realmente as coisas vão se intrincando, né? Quando a gente começa estudando lá literatura no período medieval, Cida falou aí, o teatro nasce com a poesia na Grécia, né? Naquele meio. E a cantiga de amigo, cantiga de pastoreio que a gente vê do período medieval, eram cantigas. Por isso que eu acho que a gente sente tanta necessidade de colocar musicalidade na poesia, né? Ela nasce, essas coisas elas estão muito conectadas. E aí a gente não pode pensar, deixar de pensar nesses formatos, no vídeo poema. E eu vejo realmente, Muriel sempre toca nessa questão de vídeo poema. Eu já vi, desde que nós fazíamos o ano passado com um projeto, que eu escutava ele citar isso. Então, é uma das formas da gente trabalhar, porque muitas vezes na escola é um formato aquele tradicional e às vezes os estudantes, a linguagem é outra, porque a poesia ela precisa ser vista também dentro do seu tempo histórico. Nós não podemos pensar apenas num formato mais antigo de fazer poesia ou de expressar, né? De fazer com que ela chegue nos outros. Então, eu acho muito importante, enquanto educadores, nós pensarmos nesses vários suportes, no vídeo poema, nesses instantes. É como o Twitter, né? Quando o Twitter você só podia colocar lá 140 caracteres, era a palavra, nem me recordo, que eu quase não uso, ele era apropriado para fazer um nanoconto, porque aquela era uma ferramenta específica para um nanoconto. Então, ali, e assim a gente vai tendo que administrar tudo isso, as redes sociais, a poesia está nas redes sociais, está no YouTuber, está em todas né, todas essas linguagens, esses suportes para a linguagem poética. Então, é mais uma coisa que nós precisamos refletir a partir disso. O que Cida colocou aí de Chaplin, eu lembro que com meus filhos, quando eles eram pequenininhos, a forma como eu explicava sobre a obra de Charlie Chaplin são poemas. Os livros, a obra de Chaplin é poesia pura. Ele é uma poesia que se move,
né, que está toda engendrada de imagens ali, mas aquilo dali é poesia, e a poesia é isso, ela está em todas essas linguagens que tem aí, e que bom que a gente tem como fazê-lo, né, como utilizar, se apropriar dessas coisas e utilizar como recurso para fazer com que as pessoas sejam tocadas de alguma forma pela arte literária. Perfeito, Jaque, querida. Conceição, querida, você gostaria de se colocar nessa perspectiva? Eu penso que as tecnologias são nossas aliadas, né? Depende de como a gente vai utilizar. A gente fala tanto dos celulares, o estudante e o celular, mas através do celular, os meninos do ano passado, primeiro ano C, a gente leu 6 livros em sala de aula com leitura oralizada, né? Então, as tecnologias vão vir, vão se atualizando e a gente vai utilizá-las a nosso favor, né? Seja enquanto professor e mediador, seja como for, a gente vai ter que se adequar e utilizá-las a favor da gente, e coisas maravilhosas vem daí, né? Questão de videopoema, audiovisual, que os estudantes adoram. Produção de audiovisual, de videopoema, de quadrinhos, de plataformas. Tem uma plataforma chamada Pixton, que eu utilizei com os meninos. Eles transformaram historinhas em quadrinhos, né? Teve um menino que a gente trabalhou Sherlock Holmes. O menino transformou numa música em violino. Então, as tecnologias, os entrelaçamentos das artes, né? Eu penso que literatura está em tudo. A literatura, a poesia, eu levei um dia desses para uns meninos Nego Drama de Racionais MCs. E ali é poesia. Racionais MCs é poesia. Levei Canibal, Devotos do Ódio, Alto José do Pinho, aqui de Recife. Se aquilo ali não é literatura de cunho social, não sei o que é. Então, eu vejo literatura em tudo. Infelizmente, ano passado, mataram uma pessoa lá perto da minha escola, né? E eu cheguei a ver a imagem muito triste dessa pessoa que tinha perdido a vida de uma forma tão violenta. E a literatura e o debate serviu para a gente, inclusive, refletir o nosso dia a dia, a nossa realidade, coisas tão tristes do bairro em que eu trabalho, da cidade do Recife, do Brasil hoje, do mundo, tão violenta. Eu acho que não tem nenhum tema que não possa ser discutido através da literatura, nenhum fato que não possa ser discutido, não há tema tabu, né? E a literatura é tão maravilhosa por isso, porque a gente pode conectar com tudo que está acontecendo e com tudo que não está acontecendo, com tudo que existe e com tudo que não existe, porque é o nosso espaço de liberdade, é onde você é o dono. Aí, de repente, o menino está produzindo um texto a partir da música de Racionais MCs, colocando com os fatos do bairro em que ele vive, em que se mata muito, em que se tem muito pouco, em que a gente sai pela rua pisando em cocô, em xixi, que onde as pessoas deitam são lugares que nenhum tipo de bicho merecia estar, né? Então, a literatura é essa grande ferramenta de reflexão social. Talvez ela não mude o mundo, mas ela vai tirar todos os entraves, né? E as tecnologias são maravilhosas, gente. Dá para produzir coisa assim incrível. Em tudo a literatura está. Se eu escuto alguém fofocando ou falando da vida, a literatura está ali naquele diálogo, né? O fato, infelizmente, de se deparar com algum ato de violência ou algo triste, a literatura está ali. A gente sentar debaixo de uma árvore para ler um texto com um menino, a literatura está ali. A folha que cai daquela árvore,
para os meninos, vamos ver este momento poético da folha aqui, caindo, né? Um abraço, um sorriso, um atravessar de rua. A literatura e a arte estão em tudo e dialogam com todas as coisas, né? Principalmente a literatura e teatro, a literatura e audiovisual. Música é literatura. Então, como eu sou muito obcecada, eu vejo literatura em tudo, minha gente. E as tecnologias estão aí a nosso favor para a gente divulgar, expandir, transmutar, modificar, sabe? Eu penso como Cida, estou abertíssima a tudo. Acho que os diálogos só enriquecem, só trazem coisas boas, a gente sabendo utilizar essas tecnologias quando a gente parte do pressuposto de estarmos trabalhando em sala de aula com jovens, né? Tem que ter aí um direcionamento, que a tecnologia também tem trazido muitas coisas complicadas, né? Difundido muita coisa ruim. A gente está vendo aí esse momento tão preocupante dessa difusão de violência nas escolas, como a tecnologia está servindo de uma arma em potencial para a organização dessa violência, para a difusão de ideais tão tristes como racismo, fascismo, neonazismo, olha quanta coisa triste aí também, né? Então, tem os dois lados, né? Mas as tecnologias são maravilhosas e ninguém vai conseguir impedi-las, e a literatura não vai deixar de existir por conta de tecnologia nenhuma. É mais ou menos assim. Gratidão, querida. Que noite maravilhosa, gente. Na verdade, eu acho que a gente não está tendo uma roda de conversas literárias. Nós estamos aqui com várias aulas, nesse momento de imersão, de reflexão, né? Cada escritora, cada autora, colocando suas experiências, suas vivências. A gente já está caminhando aqui para o encerramento, e aí é só uma observação, a gente está passando uma ata de frequência para quem está assistindo, né? Porque a gente vai certificar. Na próxima quinta-feira, a gente vai ter uma oficina com o Valdemar, que é mestre em estudos da linguagem, também pelo Progel, que vai trazer uma temática bem interessante sobre a produção textual escrita com a produção e o compartilhamento de experiências de livros cartoneiros. Então, hoje a gente está discutindo a leitura, a literatura, a poesia, e na próxima quinta a gente vai ter a discussão sobre a produção escrita, e na próxima semana a gente também vai ter um momento de reflexão sobre a violência na escola, justamente para a gente estar discutindo a questão do bullying, de questões da cultura da paz nas escolas, porque é muito importante os residentes, né, que estão aqui participando, fazer essa imersão, os planejamentos, e os professores, as professoras das escolas, a gente está refletindo sobre esse processo. Eu queria agradecer imensamente, né, a Cida Pedrosa, a Conceição Rodrigues, a Jaqueline Torres, pela disponibilidade, pela noite maravilhosa aqui, pela conversa leve, né, suave, sobre poesia, sobre literatura, e deixar vocês à vontade para as considerações finais, ouvir um pouquinho rapidamente cada uma nas considerações finais, e dizer, se vocês quiserem, né, divulgar alguma produção poética de vocês, tentar fazer um fechamento poético, fiquem à vontade, se sentirem à vontade para esse processo. Vamos começar com Cida, seguindo a ordem da nossa roda. Eu vou dizer um poema e dizer onde encontrar meus livros, pode ser? E agradecer. Claro, sim. Gratidão enorme pelo espaço, uma noite realmente fantástica. E olhe, meninas, eu estou exausta, eu estou desde as 5h30 da manhã no mundo. Então, eu estou fazendo essa live aqui no partido, porque eu não consegui chegar em casa ainda, e ainda tem uma outra reunião depois dessa. Então, assim, gratidão. Quando a literatura entra na minha vida, parece que um sopro, uma voragem me arrebata. Gratidão. Eu vou dizer um poema e vou dizer depois fazer uma propaganda. Chororó. Um poema, porque eu sou do tempo que se vende livro, sabe? Eu vendi todos os meus livros na mão a mão, ainda continuo vendendo. Eu estou na Companhia das Letras, eu compro o meu livro lá por 50% e vendo, porque eu gosto.
Adoro ter esse poder de vender meu livro. Vou dizer um poema que se chama. Não te direi o sim dos convictos, pois o meu corpo é dúvida. Cavalgue em minhas incertezas, é dessa matéria minha alma. Há muitos anos, curvas e ciclos me habitam. Não te direi poesias de amor, nem cantarei canções desesperadas. Ah, mas se quiseres, trago no peito o cheiro das estações, na língua, trago a infâmia dos oprimidos. Enfim, eu tenho um polo em chamas para fazer morada. Obrigada por essa noite. Eu estava precisando. Maravilhoso. Quem quiser. Parabéns, querida. Que lindo. Obrigada. Quem quiser adquirir meus livros, se entrar no meu Instagram, Cida Pedrosa 65, naquele negócio ali, clique na bio, tem lá especificadozinho, inclusive tem um telefone, que você fala diretamente comigo e com meu companheiro, que é meu vendedor de livros junto comigo, e eu vendo o livro. Inclusive, eu faço promoção e etc. Se quiser comprar nas editoras, também tem. Na estante virtual também tem. Se quiser comprar na internet, também tem. Se quiser adquirir diretamente comigo, tem lá. Se você não quiser adquirir livro, mas souber assim, a pessoa diz, onde é que eu compro um livro de Cida Pedrosa? Só é vocês dizerem que vocês ajudam a escritora. Amo vocês. Maravilha, querida. Muito obrigada. Parabéns. Parabéns. E temos que divulgar, sim, as produções. Olha aí, quem estiver estudando Cida Pedrosa, aproveita a oportunidade, minha gente. Vamos lá. Jaqueline, querida, as suas considerações finais. Agradecer, né? Assim como Conceição disse, para a gente é uma honra o espaço ser aberto para que a gente faça a nossa fala, para que a gente se coloque, e principalmente para que a gente fale daquilo que nós estamos produzindo. Então, nós estamos no início, praticamente, do projeto, essa etapa de imersão do programa de residência, e nós vamos ter muita coisa durante o ano de 2023, e nós vamos, com certeza, estar trabalhando nas escolas, tá aí, com a obra de Cida, de Conceição, para que a gente chegue com poesias de gente que é muito nossa, né, que está muito próximo, para levar para a escola. Cida disse que não decora texto dela. Eu decoro também, assim como Cida falou, eu decoro o texto. Eu posso recitar decorado aqui Augusto dos Anjos, Mário Quintana, mas eu não consigo decorar uma quadra minha. Então, já botei o texto aqui na tela do meu notebook para fazer a leitura, porque eu não decoro e não acho necessidade de decorar minhas coisas. Esse texto chama-se Iluminura. Cavou a noite inteira as luzes dentro da terra. Cavou o breu, o carvão, as sombras. Cansou as unhas e as pupilas que se misturaram à baraúna. Mas nada achou. Tentou pescar relâmpagos, as luzes dos peixes, fragmentos de estrelas, os olhos dos gatos no pretume, as anêmonas envolver nos dedos para que fossem tentáculos a clarear desesperança. Iluminura trágica no muro. Caçou nos lunários os vagalumes, o cristal da lágrima mais nua, as réstias, a lua, o raio de sol que se perdera da tarde dentro do alforje da noite. Tudo adormecia em trevas. Garimpou açucenas, vidros, lírios, candeeiros, bogarins, meteoros, garimpou quartzos, lanternas, alótropos de carbono, consultou os oráculos, escavou o limiar da porta, buscou dolomitas, flores mortas, gardênias, crisântemos, toldados de argila, cansou as mãos, a retina endurecida, a confiança anódina das luzes. Teimou na cegueira, na ânsia vagante de alinhavar réstias. Garimpou gipsitas tumulares, arranhou véus acesos, ilusões sem data, alçou mão na escuridão para tocar marfins, notas perdidas no ébano, baldado gesto a Via Láctea intangível, na face negra do lago.
o tempo decorado, descorado, coado nos ponteiros, mortificou a busca, deu com as mãos em obsidianas negras, dimanadas das lavas de si mesma, deu com as mãos em sombras, partículas, portos perdidos, pés. Tudo escuridão se fez em sua voraz caçada, a insolubilidade da luz. Da ponta dos dedos, dispersaram as luzes com as brumas líquidas, e quando o negrume denso condensava desde os ossos, uma folha evolou, risonha e clarificante, estraçalhando definitivamente a mortalha das trevas. Uau! Pauline Março, Jaqueline Torres, arrasou! Arrasou, uau, gente, eu estou aqui arrepiada. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Belíssima, belíssima. parabéns, Cida, né? Que beleza, que noite, gente. Conceição, querida, fica à vontade para as suas considerações finais. É importante a gente ter esse fechamento com poesia, gente. Que lindo. Vou fazer uma propaganda já já, mas primeiro eu queria ler um poema que se chama Um Corpo de Mulher Velha. Eu sei que temos rapazes aqui presentes, né? Mas eu queria homenagear as mulheres que estão aqui, as mais jovens e as mais velhas que seremos, talvez não agora, mas chegaremos lá, não é? Então, eu queria ler Um Corpo de Mulher Velha. Um corpo de mulher velha. La rosa se ha ido, murió de silêncio. Vigiei os urubus arrodeando o corpo ao sol e de fogo derramado. Numa mesa refrigerada, acondicionado o corpo a 4 graus. Espantei as moscas com um pano de prato, muito mal pintado à mão, dizendo: Deus é amor. Do cadáver da mulher velha, um corpo de mulher velha, com as tetas bem chupadas, caídas de fora. Pelos homens, trabalho e filhos e tempo. Um corpo de mulher velha, fábrica fechada de corações e carnes, com a capacidade de gerar mais de 100 dedos, 100 pares de mãos, 5 pares de pés, 5 fígados, 10 pulmões a todo vapor, sem contar os abortos, e as almas andam vagando no mundo dos passantes atravessando acostamentos. Com quilômetros e quilômetros transparentes de tripas. Ficou a indiferença guardada na pasta, uma flor na lapela de meu pai. Um poeta louco por uma mulher louca, a esperança é água morna, esborra do fosso, um vaso de vidro quebrado. A esperança é água morna, na panela, esquentando, esquentando. Nós somos os sapos cozidos por conta dela. Numa banheira de calêndula, no dia de mormaço, água de colônia para quem acaba de nascer. Depois desliza pelo cano para os esgotos e praias. Deixa morno o banho, o mar, a glória dos empobrecidos. Seguimos assistindo celulares, enquanto passam a vida e os comerciais. Um corpo de mulher velha de olhos afundados, lábios escuros, as portas agora todas lacradas. A usina falida que gerou litros e litros de ar e sangue ansioso. Os rios circulando por milhões e milhões de veias, de bilhões e milhões de neurônios dopados de absinto, com linhas de artérias enquanto costurava calções e vestidos, com os dedos pinicados do dedal que não conseguiu encontrar. Um corpo de mulher velha escorreu, seiva, pelo balde de detritos, e no relógio congelado da parede, para sempre, aprisionado, o tempo gemeu. Os orifícios tapados de algodões e grades que empapam a natureza prenhe de extinção. Um corpo de mulher velha, solo para varejeiras que vão pôr seus ovos e aninhar como galinhas amorosas no ventre da mulher velha que já foi nova. Dos seios chupados de amor, colostro e vida, o corpo de mulher velha colherá as flores dos decompositores,
carnes adubadas de seus jardins, caudalosos e grávidos, no corpo da mulher velha, um corpo de mulher velha, vela derretida no oratório de sacrifícios, na íris que assiste ao olho, uma fotografia emoldurada, no máximo se desfazendo, no corpo da mulher velha, um corpo de mulher velha se decompôs no tecido surrado, que virou pó derretido em cápsula, para cada trama do tecido na vala, o corpo da mulher velha, que já fora nova, com toda célula consagrada ao amor e preces, um corpo de mulher velha, que me olha do espelho, me aguarda, cada vez mais próxima, somos cordão umbilical e umbigo, e eu derreto azeite no calor comprido, espalhado, as cães brancas que florescem no jardim do meu juízo, por uma vida que me valha. Um corpo de mulher velha para fertilizar o solo e a terra, vai se dar em adubo e fonte para as mulheres que virão. Uau, gente. Parabéns, querida. Muitos comentários aqui nessa poética de vocês. O pessoal está aí no chat, estou emocionado, estou arrepiado. Parabéns. Eu acho que a gente fechou assim com chave de ouro, né? Com as vozes de vocês, com essas experiências poéticas, e conseguimos aí alcançar os leitores, né, nas experiências, nesse processo de transformação, articulando teoria e prática, né, o que a gente conversou inicialmente na parte teórica, que vocês foram colocando as vivências, as concepções, as percepções sobre o fazer poesia, para quem escrever poesia, o papel do leitor, e agora os leitores e as leitoras fizeram essa imersão poética. Eu estou, assim, fascinada, encantada, queria agradecer mais uma vez a Cida Pedrosa, querida, a Jaqueline Torres, querida, a Conceição Rodrigues. Precisávamos de momentos como esse, certamente teremos outros momentos, precisamos de momentos para viver a poesia, e hoje conseguimos aqui não só falar de poesia, mas sentir a poesia na sua essência. Agradecer mais uma vez a todos os residentes, em especial nossa querida Lívia, né? Ao Muriel, a Jaque residente também, a Júlia residente, que atuaram nesse processo da composição, né, da organização dos cards, nas redes sociais, divulgando. Então, parabéns e agradecer a vocês, queridos e queridas, nesse processo, e vamos continuar a nossa missão e a nossa jornada. Desejar a vocês uma boa noite, um bom descanso e boas experiências poéticas. Vamos continuar aí nossa imersão, aí, divulgando os trabalhos dessas queridas maravilhosas, dessas mulheres maravilhosas. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo.